Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Começamos hoje aqui no nosso canal o Tríduo Eucarístico. Na quinta-feira dessa semana celebraremos a festa do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus verdadeiramente presente na Eucaristia. A festa do corpo e sangue de Cristo, a festa de Corpus Christi. Quinta-feira dessa semana celebramos essa grande solenidade da igreja. Celebramos essa grande festa da presença real de Jesus no tão sublime sacramento. Por isso, nesses 3 dias que antecedem a festa de Corpus Christi, hoje, segunda-feira, dia 5 de junho de 2023, amanhã, terça e quarta-feira, nós vamos juntos meditar sobre os mistérios eucarísticos a cada dia, meditando um grande milagre eucarístico, até que quinta-feira meditaremos o milagre que deu origem à festa de Corpus Christi. E para começarmos bem, hoje vamos meditar o milagre de Lanciano. Prepara o seu coração, Deus quer falar com você. Jesus, verdadeiramente presente na Eucaristia, quer falar com você. O evangelho que vamos usar como base para essa meditação da presença real de Jesus na Eucaristia hoje e meditarmos o milagre eucarístico de Lanciano é João capítulo 6, versículos de 28 a 35. Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe eles: que milagres fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade, verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, que lindo esse evangelho. Esse capítulo 6 de João é fantástico. É o meu capítulo favorito da Sagrada Escritura, porque aqui traz o discurso de Jesus sobre o pão da vida. E nesse evangelho de hoje, Jesus diz aqui no versículo 29, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. E ele diz aqui no versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim não terá sede. A obra de Deus é que creiais em Jesus. E quem é Jesus? Ele mesmo se apresenta: eu sou o pão da vida. É preciso que nós tenhamos fé eucarística. É preciso que creiamos que Jesus está verdadeiramente presente no tão sublime sacramento. Mas infelizmente, ainda existem pessoas que vacilam na fé e não conseguem ainda crer na presença de Jesus. Hoje vamos meditar sobre o milagre de Lanciano. O milagre que Deus deu, que ocorreu, que teve a sua origem graças a uma falta de fé de um sacerdote. Sim, na cidade de Lanciano, na Itália, próximo de San Giovanni Rotondo, a cidade onde viveu durante tantos anos, mais de 50 anos, São Pio de Pietrelcina. San Giovanni Rotondo, ali nas cercanias de San Giovanni Rotondo, banhado pelo mar Adriático, está a cidade de Lanciano. Ela tem esse nome de Lanciano, em português Lanciano, ou aquele que é próprio da lança, porque acredita-se que naquela cidade nasceu Cássius. Sabe quem é Cássius? Cássius é aquele que depois foi canonizado pela igreja com o nome de São Longinus,
chamamos em português de Longuinho. É aquele soldado romano que transpassou na cruz o coração de Jesus com uma lança. Por isso Longinus, aquele que traz a lança, que transpassou o coração de Jesus, do qual jorrou sangue e água. O coração de Jesus foi transpassado por Longinus, que nasceu nessa cidade de Lanciano. Por isso o nome da cidade. Guarda essa informação, porque ela vai ser muito importante no final do vídeo. Na cidade de São Longinus, na cidade onde nasceu Cássio, que depois seria Longinus, aquele que transpassou o coração de Jesus, havia um mosteiro dos monges de São Basílio. Dentre os monges de São Basílio havia um sacerdote que tinha grande dificuldade de crer na presença real de Jesus na Eucaristia. Ele era atormentado por dúvidas e frequentemente ele se questionava se Jesus estava ou não estava verdadeiramente presente na Eucaristia. Mas ele queria acreditar como crê a igreja. Então ele rezava e pedia a Deus que tirava dele esse espinho da carne. Ele não queria duvidar, mas ao mesmo tempo ele não tinha forças para acreditar. E ele vivia uma batalha espiritual tão grande que ele desejava até mesmo deixar de viver, mas jamais apostatar. E era aquela luta. Cada vez que ele celebrava o santo sacrifício da missa, o coração dele se enchia de dúvidas, ele sofria porque ele não queria ter essas dúvidas, ele queria acreditar, mas ele não conseguia acreditar. A palavra de Deus diz pela boca de São Paulo que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E assim foi. Certo dia pela manhã, os sinos dobraram, chamando a população de Lanciano para a missa que se daria no convento dos monges de São Basílio. É aquele sacerdote que tinha tantas dúvidas de fé, aquele dia foi assaltado por muitas dúvidas novamente, se Jesus estava ou não estava verdadeiramente presente na Eucaristia. Então ele rezou intensamente, pediu ao Senhor que tirasse do coração dele todas essas dúvidas. Ele queria acreditar como acredita a igreja. E rezando, implorando a Deus que tirasse do coração dele essas dúvidas, ele se preparou para celebrar a missa. A missa começou, deu-se os atos introdutórios da missa, a liturgia da palavra, o ofertório, e chegou a liturgia eucarística. Quando o sacerdote reza a consagração, o ato de consagração, e ao rezar o ato de consagração, quando ele tomou o pão em suas mãos e pediu a Deus: Senhor, dai-me a graça de crer como crê a igreja, arranca do meu coração toda a dúvida, toda a falta de fé. E erguendo o pão, ele disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ocorreu então um grande milagre. Nas mãos daquele sacerdote, aquela hóstia tornou-se um pedaço de carne viva, um pedaço de carne. E o cálice que estava com o vinho consagrado, o vinho tornou-se sangue. Esse milagre aconteceu por volta do ano 700 em Lanciano. Até hoje está exposto esse milagre para a adoração e para a visitação dos fiéis de Lanciano. No ano 1970, o milagre era guardado pelos freis capuchinhos. E a igreja resolveu ceder esse milagre para que cientistas o estudassem. Porque começaram as pessoas a questionar se aquele milagre de Lanciano era realmente verdade ou não, se aquela carne de fato era carne que estava guardada há 1.300 anos, porque aquela carne, aquele sangue que então já havia se coagulado e formado 5 coágulos, estava num relicário de cristal e num ostensório há 1.300 anos e não apodrecia, não se deteriorava. Então, em 1970, a igreja cedeu o milagre para ser estudado por 2 grandes cientistas, Dr. Linneu e Dr. Pacelli, 2 grandes histologistas e anatomistas. Eles estudaram o milagre por 11 anos. Os estudos se deram de 1970 até 1981. Em 1981, depois de 11 anos debruçados, estudando, analisando minuciosamente cada detalhe do milagre, eles enviaram um telegrama para o convento dos frades capuchinhos. Ao ler aquele telegrama, havia só uma frase: et verbum caro facto est. E o verbo se fez carne. Depois chegou o laudo completo dos estudos realizados por Dr. Linneu e por Dr. Pacelli. Queridos, uma coisa maravilhosa. Aquele sangue coagulado tinha as mesmas propriedades de proteínas e de sais minerais de um sangue vivo, do sangue de um homem vivo, como se fosse tirado naquele mesmo dia.
E aquele sangue já estava ali coagulado há 1.300 anos. Aquele coração, aquele pedaço de carne era um recorte do tecido do miocárdio, um pedaço do coração, cortado de uma maneira tão perfeita que bisturi, que pessoa alguma, histologista algum, conseguiria cortar daquela forma, aquele pedaço do coração. Havia ali parte do miocárdio e do nervo vago. Era um pedaço do coração de Jesus. Lembra? Quem que nasceu na cidade de Lantiano? São Longinos, São Cássios, aquele que transpassou o coração de Jesus com a lança do qual jorrou sangue e água. Agora na Eucaristia, no milagre eucarístico de Lantiano, na cidade daquele mesmo homem que transpassou o coração de Jesus, está presente Jesus na Eucaristia, transformado num pedaço de carne, num pedaço do seu sacratíssimo coração. O sinal que Jesus nos dá é muito claro. Assim como aquele soldado romano feriu o coração de Jesus, furou o coração de Jesus com a sua lança, hoje a lança que fura o coração de Jesus é a nossa falta de fé. É a nossa falta de fé. Mas aquele soldado, ao furar o coração de Jesus, Jesus se vinga dele, derramando sobre ele o sangue e a água. E a tradição diz que Longinos havia perdido um olho em batalha, era cego de um olho. Ao derramar sobre ele sangue e água, Jesus se vinga, curando o olho de Longinos. Ele é curado milagrosamente pelo sangue e água que jorra do coração de Jesus, que ele mesmo havia aberto. Ele é curado, o seu olho cego, ele é curado milagrosamente. Então ele se ajoelha e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele se converte, se torna cristão e depois morre em Marte, para a honra e glória do nome de Jesus. Hoje é santo, São Longinos. Queridos, aquele sacerdote basiliano que duvidava de Jesus, que estava cego, que não via a verdade da fé, como Longinos tinha o olho furado por uma batalha que ele havia sofrido, aquele homem, aquele sacerdote basiliano também estava cego na sua fé e não conseguia ver Jesus presente na Eucaristia pelos olhos da fé. Então Jesus o cura, fazendo com que ele visse pelos olhos da carne. Toda vez que nós não cremos na presença real de Jesus, nós ferimos, nós transpassamos o seu coração com uma lança da nossa incredulidade. Que não seja assim. Mas que assim como Jesus jorrou sobre Longinos o sangue e água da sua incredulidade, da sua misericórdia, sangue e água da sua misericórdia, jorrada do seu coração, e curou Longinos no seu olho cego e o converteu, curando também na sua alma. Da mesma forma que Jesus converteu e trouxe a fé verdadeira na Eucaristia, aquele monge basiliano, que hoje o Senhor também se vingue de nós. Se vingue de nós que muitas vezes o ferimos com a nossa incredulidade, com a nossa indiferença, com o nosso desamor, com a nossa ingratidão. Muitas vezes nós o ferimos não visitando na Eucaristia, não adorando na Eucaristia. Muitas vezes nós o ferimos, que hoje Jesus se vingue de nós, derramando sobre nós o sangue e a água da sua misericórdia. E assim como ele curou Longinos, como ele curou aquele sacerdote basiliano, que ele nos cure hoje de toda incredulidade, de toda indiferença, e nos dê um coração que o ame e que o adore, verdadeiramente presente na Eucaristia. Jesus está presente no tão sublime sacramento, e o milagre de Lantiano atesta essa realidade. Então hoje, meu amado, faça o possível para ir ver Jesus e para adorá-lo, porque amor com amor se paga. Como eu disse na Eucaristia, o milagre lantiano, ele nos dá o seu coração. A cada vez que você comunga, Jesus está te dando o seu coração. Dê o seu coração a ele também. Nesse primeiro dia do nosso tríduo eucarístico, peça a Jesus a graça de amá-lo e de adorá-lo com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te adoramos verdadeiramente presente no tão sublime sacramento do altar. Não porque vimos o milagre de Lantiano, mas porque o Senhor disse: eu sou o pão da vida e a tua palavra nos basta. Senhor Jesus, no Evangelho que meditamos hoje, o Senhor diz que a obra de Deus é que nós criamos no Filho de Deus. E o que o Senhor nos manda a crer? O Senhor nos manda a crer na tua presença real na Eucaristia. O Senhor diz: eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão viverá eternamente. Senhor,
Eu creio que Tu estás verdadeiramente presente na Eucaristia. E nesse primeiro dia do nosso tríduo eucarístico, eu vos peço, Senhor, um coração adorador. Que a minha vida, Senhor, orbite em volta da Tua presença real na Eucaristia. Assim como a terra gira em torno do sol, que a minha vida gira em torno do sacrário. E que eu tenha fome e sede da Tua presença real na Eucaristia. Que eu sinta a necessidade de estar diante de Ti. Senhor, arranca do meu peito esse meu coração de pedra e põe ele no Seu sacrário, de forma que eu tenha a necessidade de ir buscá-lo a cada dia. Que eu tenha a necessidade de estar na Tua presença, Senhor Jesus. Meu Deus eucarístico, meu Deus e meu tudo. Sagrado coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus está presente no tão sublime sacramento e Ele te espera. Vai visitar Jesus. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.